Oi, gente, aqui é a Nath Cavalcante. Você está no Nath Terapia, o seu podcast sobre saúde mental. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês e quero já pedir para vocês, quem ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva, siga a gente também lá no Spotify. No Spotify você consegue assistir e também escutar. Então, onde você estiver, Nath Terapia vai te acompanhar. Bom, hoje nós estamos com 2 convidadas muito especiais, 2 mulheres que conhecer um pouco da história delas me deixou muito tocada, porque a gente observa o quanto um diagnóstico, ele atravessa a vida das pessoas de uma forma que faz com que elas mudem a rota da sua vida, da sua carreira, para poder se dedicar àquilo que acaba se tornando uma missão na vida delas. Então, eu tenho certeza que você, que é mãe atípica, você que convive, né, com alguém, que tem algum tipo de diagnóstico, né, de doenças raras ou de transtorno de espectro autista, com certeza esse episódio vai ser muito especial e muito rico em conhecimento para vocês. Mas, antes de passar a palavra para essas queridas, eu quero agradecer ao nosso parceiro também de hoje, aqui do nosso podcast, que é a Coffee Jones, uma cafeteria aqui em São Caetano do Sul. Eles produzem cafés maravilhosos. A torrefação é feita diretamente por eles. Essa cafeteria é temática de cinema, então é um lugar super instagramável que você vai poder sentar ali, curtir o seu café, tirar várias fotos, um cardápio maravilhoso que eu estava falando aqui agora, aqui ó, de dar água na boca, então vale muito a pena. Coffee Jones, muito obrigada mais uma vez por essa parceria. E eu quero aproveitar e presentear vocês com um café aqui da Coffee Jones. Vou deixar aqui enquanto a gente grava o episódio e depois vocês levam para casa e vão poder provar esses cafés aqui maravilhosos. Ó. E agora a gente vai passar a palavra aqui para as nossas convidadas. E agora a palavra é com vocês. Vocês podem se apresentar e a gente vai começar esse bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Zilda. Eu sempre retiro doutora, porque eu prefiro a parte informal da situação, fica mais leve. Eu atuo no direito da saúde, não foi sempre assim minha carreira. Atuei durante muitos anos com direito bancário e, por um propósito realmente, tracei outra rota para minha carreira no direito da saúde. E antes de ser advogada, eu sou mulher e mãe. Então eu acho que essa é a melhor definição para me apresentar. Vamos lá. Doutora Jussara? Estou muito honrada de estar aqui hoje, muito obrigada pelo convite. Eu sou Jussara Balek, mãe e advogada, nessa ordem. A mãe acaba sempre vindo antes. Porque o direito, ele faz parte, da minha vida o tempo todo, né. Desde que eu tive o diagnóstico do meu filho, eu entrei no direito à saúde, não foi a minha primeira escolha, não era algo que eu sonhava fazer. Eu era também com uma colega fazia direito bancário e familiarista, e tive a primeira negativa de terapias do meu filho, e precisei aprender a fazer o processo. E nessa primeira negativa me bateu aquele desespero, e eu percebi o quanto as mães, os pais atípicos sofriam na mão de entidades, governamentais ou não, e aí eu acabei sendo drenada, né, para essa área que é o direito da saúde, e acabou sendo o propósito mesmo. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente qual é o diagnóstico do seu filho? Sim, claro. Hoje Pietro tem 18 anos, vai fazer 19. Ele tem diagnóstico de autismo desde os 2 anos e 7. E aquela época, era muito diferente de hoje, né. Havia pouquíssima informação sobre o assunto, então os médicos pediam que a gente esperasse até os 6 anos para ter um diagnóstico formal. Eh Houve o diagnóstico, porque nós, fomos atrás e ficamos lutando muito para entender aquela diferença que ele tinha, né. Mas não foi algo que imediatamente o primeiro médico identificou, inclusive um médico disse que isso não era nada, que ia passar, né, que ele ia começar a falar em algum momento, que eu estava vendo pelo em ovo, mas não esperei até os 6 anos obviamente, mas porque
havia algo que a gente sentia que precisava buscar. Mas hoje a gente já conhece, né, essa história bem diferente, percebe as pessoas terem o diagnóstico um pouco mais rapidamente e facilita muito a trajetória da família ter a certeza. Por mais que seja difícil enfrentar, mas a verdade é sempre melhor, porque você começa a nortear a sua vida, as coisas, as terapias, mas ficar no limbo sem saber o que a criança tem, percebendo que há dificuldades, eu penso que é bem mais desafiador para quem está ali, né. Perfeito. Zilda, você pode compartilhar com a gente um pouquinho do diagnóstico da sua filha? Posso, claro. A Maria Eduarda teve uma chuva de diagnósticos, no início de vida. Inicialmente, ela foi diagnosticada com doença mitocondrial, que é uma doença degenerativa e com previsão de sobrevida até os 5 anos de idade. E aí eu era muito nova, nesse momento bateu o desespero, porque todos os dias eu acordava: "Será que é hoje? Será que é hoje o último dia? Será que é hoje o último dia?". Eu lembro que quando ela fez 5 anos, a gente deu uma festança, e como o diagnóstico, ela deveria regredir e ela sempre progredia, a gente continuou buscando diagnósticos. E ela fez um exame genético, um cariótipo, que identificou uma síndrome rara, que antigamente já era difícil de conseguir as coisas, hoje em dia não mudou muito, porque é uma síndrome rara, é a deleção do cromossomo 10q26.3, e além disso ela também é diagnosticada com autismo. E assim como a Jussara mencionou, muito embora seja muito difícil a gente receber o diagnóstico, porque é desconhecido, porque é novo, enfim, por N motivos, também é um ponto de partida, porque com o diagnóstico em mãos, você sabe o que fazer, né, você sabe para onde ir. Que é basicamente o que eu encontro dificuldades até hoje em relação à Maria Eduarda, porque como ela tem uma síndrome rara, eu até conheço alguns outros casos, com a mesma síndrome dela, mas ela acaba sendo uma das mais velhas. Então nós somos ponto de referência e eu não tenho estudos comparativos para ela. É um desafio, né, todos os dias é um desafio. Quando nasce um diagnóstico, nasce uma mãe atípica e nasce uma lutadora, né, uma guerreira, porque todos os dias são dias de muito amor e de muita luta. Posso imaginar. E sabe o que eu queria saber? Vocês sentem que a maternidade mudou a forma como vocês passaram a enxergar o direito? Com certeza absoluta. Antes, eu via o direito de uma forma muito, literal, né, é certo, não é, tá na lei, não tá na lei, vamos seguir a dinâmica do processo. Hoje eu vejo o direito mais em formato de história. Eh, quem é a pessoa que está buscando aquele direito? Eh, qual é a história que trouxe aquela pessoa até aqui? O que formou aquela pessoa para que ela chegasse nesse ponto? De onde surgiu essa problemática? De onde surgiu essa necessidade? Antes eu não via essa necessidade, principalmente agora atuando no direito da saúde. Eu acho que nós não somos formados do agora, nós somos uma história, né, de todas as nossas vivências, e isso também vale para o direito da saúde. Quando alguém chega com um diagnóstico ou com uma barreira, enfim, enfrentada no plano de saúde, ela já passou por N coisas, na vida mesmo, seja em questão profissional, questão pessoal, problemáticas de doença. Então hoje eu procuro entender o que há por trás daquela situação. Antes não era assim. Ela falou uma coisa que é bem significativa. A maternidade atípica me trouxe uma escuta mais, doce, né. Eu passei a ser um pouco mais empática, porque eu o tempo todo eu também estou do lado de lá. Eu também sou parte. Posso não ser parte daquele litígio que o cliente está me trazendo, mas eu conheço a dor dele, claro que não é a mesma, a gente sabe, cada um tem a sua, mas eu conheço aspectos daquela dor, eu conheço outras dores que essa maternidade atípica traz. Então, quando essa pessoa chega no escritório, o tratamento que a gente dá é diferente do tratamento que eu daria
antes do diagnóstico, antes de eu ter essa informação, né, na minha vida, porque você sente a dor, né. Eu, por diversas vezes, o cliente chora quando está fazendo a consulta conosco, e a gente chora também. Isso é muito verdade, a gente chora muito. E eu acho que esse é uma questão diferencial, de ser mãe atípica e atuar no direito da saúde. Porque eu sei a dor do outro, claro que cada dor é uma dor, como a Jussara falou, mas eu tenho um acolhimento muito maior. Eu já estive desse lado, eu permaneço desse lado também, né. Eu não estou atuando apenas no seu caso, eu estou aqui de mãos dadas com você. Eu sei o que você está passando, então é meio que eu vou cuidar, eh, dessa problemática de plano de saúde, de acesso a terapias do seu filho, como se fosse para minha filha. Né, como eu gostaria que cuidassem para minha filha. Então é realmente muito diferente e é muito especial mesmo, é engrandecedor. É o que eu observo conversando com vocês, é que realmente a profissão se tornou uma missão. Sim, é um propósito de vida, aquilo que é você dar para o seu trabalho um valor muito superior a questões financeiras, a questões técnicas. Eu entendo que a nossa atuação hoje tem um significado muito maior, né, você lidar com outro ser humano com um olhar de ser humano para ser humano, né, você entender o outro não como um número, não como um caso, não como um processo, mas como um indivíduo, né, a gente hoje eu olho para os outros como indivíduos, com muito mais empatia. Doutora Jussara, teve algum momento de vitória, de esperança nessa sua jornada atuando como advogada, assim? Eu imagino que tenha tido muitos casos. Você poderia compartilhar algum com a gente, alguma coisa assim que você parou e falou assim: "Nossa, eu estou no caminho certo"? Acontece muito, graças a Deus, Que né. lindo. Que as vitórias, no nosso trabalho, elas são maiores do que as derrotas, mas elas são batalhas, né. Então, a gente ganha, por exemplo, uma liminar para que aquela criança comece a terapia que o plano negou, né. E ver o sorriso daquela mãe que precisa fazer a terapia, porque quando a mãe recebe o diagnóstico, junto dão para ela uma ampulheta, né, um cronômetro, o tempo está passando. Então não é só você precisa correr atrás das terapias do seu filho, é você precisa correr atrás e correr muito. É uma maratona e é uma maratona acelerada, né. Então cada vez que a gente tem, um plano de saúde que é, por exemplo, cancelado e a gente consegue restabelecer, né, mas, é uma pena que a gente não consegue permanecer nesse lugar de conforto. Porque os desafios mesmo dessa família que você resolve um pequeno desafio, então a gente consegue uma liminar ou estabelece uma terapia, a gente sabe que virão outros daqui a pouco, né. Então essa família ela terá um desafio de inclusão, ela poderá ter um problema de preconceito, essa criança talvez sofra um bullying que a gente precise defender, não é algo que se encerra. Então acaba até que os clientes viram, parte, né, passam a fazer parte. A gente comemora cada pequena coisinha, claro, porque senão a pessoa vai ficar apenas na sofrência, e eu falo muito isso. Eu acho que, a minha atuação também, eu tento me colocar para essas famílias como, um lugar de esperança, né, de mostrar para eles que sim, eu já passei por muito, meu filho já está com quase 19 anos. Então, a gente já passou por inúmeras situações, mas elas também passam e vem algo bom. Então, de tentar passar para as minhas vitórias acabam sendo também as deles. Então, cada vez que eles conseguem uma pequena conquista que a gente faz junto ou não, aquilo vem também para que a gente sinta que vale a pena, né, porque aquela família também vai passar essa informação para outras, né, passar a informação, deixar que essas pessoas saibam aquilo que elas podem exigir, entende. Então, às vezes não é nem um processo grande que a gente ganha que faz a diferença naquele dia. Às vezes é passar a informação para uma mãe e dizer para ela: "Olha, você sabia que eles têm que te fornecer determinada coisa? Têm que te fornecer esse assistente, por exemplo, na escola?"
E a mãe dizer: "Não O sabia". acompanhante te o acompanhante terapêutico. Acompanhante O acompanhante terapêutico. o acompanhante terapêutico, ele é fornecido, na realidade, pelo plano de saúde. Então, na parte educacional, a gente tem, vertentes diferentes. Então, o acompanhante terapêutico é fornecido pelo plano de saúde, o professor de apoio e o auxiliar de apoio pela escola. E, realmente, essa é uma informação que muitas mães não têm. E isso a Jussara falou com toda certeza. Muitas mães não têm noção do direito que elas têm. Então, informação é uma bênção, informação é poder, principalmente quando a gente trata de atipicidade. Você ter a informação e buscar pelo seu direito é fundamental. Então, de formiguinha em formiguinha, a gente vai divulgando informação para que mais mães, mais pais tenham conhecimento dos direitos dos seus filhos. A gente ganha o dia, às vezes, quando passa essa informação e a Exatamente. família se empodera e vai lá, exigir aquilo que é de direito, sabe. Eu amei saber essa informação, porque eu sou estudante de psicologia e tem muitas vagas de acompanhante terapêutico pra gente. Nos grupos de estágio, o que mais tem é isso. E, na maioria das vezes, é a escola que está pedindo. E, às vezes, acontece bastante, vou falar uma coisa que eu observo aqui. Às vezes, a gente vê algumas vagas lá, do aluno, TEA, nível de suporte 3. A vaga tá ali, ó. Porque não tem um Não profissional tem um qualificado. exatamente. E, assim, hoje a gente percebe que, assim, as escolas fazem o quê? Elas não querem pagar um psicólogo para poder ser o acompanhante terapêutico, que seria o ideal. Alguém que tem uma especialização em aba, né, que ele já tem, as formas de trabalhar. Ele prefere pegar o estagiário, que não paga nem um salário mínimo, o estagiário que não tem, a maioria não tem, nenhum tipo de experiência, né, às vezes é o primeiro emprego, acontece muito. E aí fica, às vezes não tem evolução, e fico muito feliz em saber que você pode pedir para o convênio, né, se você paga um convênio, Sim, para que o convênio forneça, né, provavelmente, enfim, os trâmites por reembolso, enfim, não sim. sei como funciona, mas saber que a pessoa tem esse acesso, eu acho que isso dá um alívio tão grande para a família, E né, para o profissional também, e também para o né, profissional. porque, acaba sendo uma frustração para a família e para o profissional, que pode entender que não deu o seu melhor e, na verdade, ele não tinha capacitação para isso. Ele não estava formado naquele momento para atender a criança ou enfim, a pessoa na formação necessária, não possuía condições, mas ele pode vir a possuir, né, tão logo ele tem a formação concluída para isso. E é um custeio completamente do plano de saúde, o plano de saúde pode negar, a gente judicializa, vai em busca, a escola faz as exigências, porque a escola faz análise, do plano educacional individualizado, então realmente costuma ser a escola que faz essa solicitação do profissional. Mas, em muitos casos, os pais também podem fazer os requerimentos diretamente para a escola dos profissionais que a escola precisa fornecer. Então, a escola precisa fornecer o professor de apoio, o pai pode fazer a solicitação, a escola precisa fornecer o acompanhante especializado, pode fazer a solicitação também. Isso é muito bom. Sabe o que eu queria saber, voltando para essa questão um pouquinho do direito? Eu queria que vocês explicassem para a gente na prática, né, o que significa o direito à saúde dentro da Constituição. O direito da saúde dentro da Constituição, basicamente, diz respeito que é o Estado tem o dever de fornecer saúde a todo e qualquer cidadão, né. Então, constitucionalmente, a gente tem esse direito garantido e é dever do Estado fornecer a saúde. E deixa de ser um favor que se pede, né. Exato, não é um favor, A é gente um tem direito. muito isso, eu vejo os clientes, tanto beneficiários de planos de saúde ou não, as pessoas têm receio de pedir aquilo que é direito, porque elas não entenderam, não se apropriaram ainda desse conceito, né, de que o Estado, ele constitucionalmente, ele tem o dever, a obrigação de fornecer essa saúde. O que que é saúde, né? É a prevenção, é o tratamento, e quando a gente fala de, maternidade atípica, de filhos atípicos, né, a gente fala muito mais em terapias, medicação, por exemplo. Então, se há necessidade dessa pessoa ter esse tratamento, essa terapia, essa medicação, e o médico, obviamente, né, prescreve,
O Estado, quando não tem plano de saúde, deve fornecer e o plano de saúde, quando essa pessoa tem plano, deve fornecer. Tem alguns requisitos, em alguns casos muito específicos, pode não ter, né? Por isso que é importante buscar a ajuda, o suporte profissional, porque a primeira coisa que se fala é, por exemplo, não tem o direito, não está no rol, etc. e tal. Essa não é sempre uma premissa válida. Às Esse vezes, não é o fim. Esse exa não é o fim. receber uma negativa não quer dizer que seja negativo, né? Da mesma forma que o diagnóstico não é destino, a negativa do plano de saúde não é o fim, né. Então a gente segue, buscando ali, qualidade de vida. Então eu entendo que o direito da saúde, na vida o que é o direito da saúde na vida das pessoas, parte fundamental, é trazer qualidade de vida, né. A gente sabe que um indivíduo para ter saúde, ele precisa estar com a parte emocional estabilizada, com a parte física estabilizada, para para o quê? Para ter qualidade de vida. Então, essa é a nossa busca, né, fazer com que cada indivíduo tenha mais qualidade de vida, tanto na parte típica quanto atípica. Ótimo. Doutora Jussara, você disse que, pelo que eu entendi, se quiser pode me corrigir, que você decidiu migrar para essa área depois do diagnóstico do seu filho. Isso, ela na verdade me escolheu. Ai, que bonitinho, hein? Porque começaram a surgir casos, de colegas, inclusive, isso há 15 anos atrás, pouco se falava em direito à saúde, né, Zilda? Os profissionais, né, que a gente conhecia, tratavam o assunto como direito do consumidor, porque era um contrato, né. Sim. Então, a pessoa tem um contrato com o plano de saúde, por exemplo, ela tem um contrato com a escola. Mas não é isso, é para além do contrato. Então, tanto o direito à saúde como o direito da pessoa com deficiência, tem inúmeras nuances que as pessoas desconhecem, né. Então, como é que a gente pode, fazer a inclusão de um aluno se ele não tem ferramentas básicas, né, para ser incluído? Então, quando a gente fala de um aluno que tem deficiência física, por exemplo, é visível, então a gente fala em rampa, a gente fala em acesso. Quando os nossos filhos, né, começaram a multiplicar, porque o autismo há tempos atrás, ele era mais, vamos dizer, eh menos diagnosticado ou menos casos, existe aí essa história. Então, as escolas, os locais não sabiam o que fazer com os nossos filhos. Como é que eu incluo uma pessoa que tem uma deficiência física? Pondo acessos físicos. E para os nossos filhos precisam de apoios, que nem sempre são físicos. Então, um tablet, por exemplo, que para comunicação alternativa, que agora, graças a Deus, inclusive existe legislação para isso. Há anos atrás não existia, e, por exemplo, e algumas crianças eram proibidas de entrar na escola, por exemplo, com tablet, ainda acontece, viu, parece brincadeira, que é um comunicador da criança. Então, para incluir, né, então, toda essa matéria que vem por trás dessas dificuldades que as famílias enfrentam, elas são muito específicas e são inúmeras. Legislação nós temos muita legislação existente. O negócio é fazê-las cumprir. Né? Então, às vezes é necessário judicializar, não para inventar a roda, para criar uma lei. Na verdade, no que nós judicializamos para fazer o cumprimento da lei, entende? E as pessoas não têm essa informação. Então, o direito à saúde, o direito da pessoa com deficiência veio para a minha vida, é quase como um holofote, sabe? Que a gente indica o caminho. A gente não, né? Mas a gente é ferramenta para indicar o caminho para essas famílias. Olha, existe esse caminho. Existe luz, né, não é tudo treva, é possível fazer, entende? Então, foi uma área que foi me sugando, eu faço outras demandas, porque eu cuido da família típica como um todo. Então essa família, ela vai ter outras demandas que não são só o direito à saúde, né. Essa criança tem outras demandas ao longo da vida. Então a gente costuma pegar essa família e ajudá-la no todo, porque até um divórcio, quando envolve uma criança, em que o casal tenha filhos e que um deles ou ambos sejam
tem alguma deficiência, ele envolve uma expertise do profissional para ver direito como é que é a pensão num caso em que há uma criança com uma necessidade especial. Não pode ser a mesma regra de uma criança que é típica. Então, todas as nuances, né, que existem na nossa vida comum das pessoas típicas, as famílias atípicas também enfrentam. Não é só o direito à saúde, né, e inclusão, entende? É muito mais. Doutora Zilda, queria que você, se você se sentir à vontade, senão a gente corta. Você compartilhou comigo outro dia que teve um momento na sua história com a sua filha em que ela estudou num colégio e ela foi convidada a se retirar. Gente, isso de fato aconteceu. A gente acha que só acontece no vizinho, né, e não, acontece com a gente mesmo. A Maria Eduarda estudava em uma escola voltada para a inclusão, então todo esse manejo, educacional de inclusão já era definido pela escola, não precisava que nada fosse adaptado a ela, porque a escola já atuava nisso. Em determinado momento, a escola pediu para que ela se retirasse, porque a deficiência dela era muito para a escola, né. E aí foi um caos na terra, porque eu jamais esperava que aquilo acontecesse. Eu chorei muito, foi muito difícil, eh, mesmo como advogada, mesmo sabendo os direitos, aquilo, me magoou profundamente. Mesmo sabendo que a escola não poderia fazer aquilo, aquilo me magoou profundamente. Como assim o lugar que eu escolhi com tanto amor, com tanto zelo para cuidar da minha filha, está dizendo que ela não pode ficar ali, ela não é merecedora de ficar ali. Eh, e aí, enfim, teve toda a questão jurídica e burocrática da Secretaria de Educação, que se posicionou dizendo que a escola estava agindo incorretamente. A gente acabou mudando a Maria Eduarda de escola, mesmo depois a escola, acatando a decisão da Secretaria de Educação e querendo fazer a matrícula da Maria Eduarda, não fazia mais sentido que ela permanecesse ali, né. E isso é um fator que eu sempre digo para os pais, porque muitos pais falam: "Não, eu vou processar a escola, ele tem que aceitar o meu filho". Mas até que ponto vale você obrigar a escola a aceitar o seu filho, né? Eu passei por diversas escolas, eu tentei matricular Maria Eduarda em diversas escolas, e aí, assim, tem vaga para o 5º ano? Tem vaga. "Ah, então, minha filha é especial". "Ai, depois a gente volta a se falar". "Você não acredita, acabaram-se as vagas. Olha que incrível, acabaram-se as vagas". E isso é algo que eu acredito que toda mãe atípica que tem um filho que possui uma deficiência ali laudada, né, um relatório, passa. Foi um episódio muito difícil. Hoje a Maria Eduarda está numa escola, voltada para o público com deficiência, uma escola especializada. Eh, Particularmente eu vejo que isso melhorou muito a autoestima dela. É claro que a gente tem a questão ali de inclusão nas escolas tradicionais, é super válido, mas às vezes nem a escola está preparada para receber a criança e nem a criança está preparada para ficar naquela escola, né. Eu acho que tem essas 2 vertentes aí. Eh, a gente lida todos os dias com as questões escolares, eh como a gente comentou aqui anteriormente, questões de bullying, de profissionais ali que são necessários para as crianças e, acima de tudo, com a questão emocional, né, que você acaba lidando ali com a saúde mental dos pais, que fica infinitamente sensível a todas as questões. Eu concordo com a Zilda nesse pensamento de que não vale a pena, a gente obrigar a escola a aceitar nosso filho. Vou além. Como é que a gente consegue depois deixar o nosso filho nessa escola com essas pessoas que o recusaram, Que o né? recusaram, exatamente. Porque o que a gente busca na inclusão é que nossos filhos sejam amados, sejam, no mínimo, respeitados e aceitos daquela maneira que eles são. O autismo ele tem muito estereótipo, porque muitas crianças têm ismos, né, que são as estereotipias, têm comportamentos desafiadores por conta da sensibilidade, etc. e tal. Verdade, não é fácil. Mas veja,
se a escola, que é o primeiro lugar, né, a primeira porta de entrada para a sociedade, né, a gente né, é o nosso debut, a gente começa, é o primeiro núcleo fora da família. Então colocar um filho numa escola que negou a vaga ou que fingiu que não existia, eu realmente não recomendo. Mas, por outro lado, é necessário que a gente, denuncie, né, denuncie essas escolas que agem dessa forma, para que outras famílias não passem pelo que a gente passa, porque a gente passa por É, tanta isso recusa, né. não, isso é um ponto super importante, porque é assim que eu me vejo, não querendo que outras famílias Ah, passem por questões que eu passei. Realmente é assim que eu me vejo, porque eu sei o quanto é difícil. É tão doloroso você sofrer um preconceito. Eu já tive situação em uma escola regular, que na reunião dos pais, uma mãe se levantou e falou: "Vem cá, por que você não coloca a sua filha numa escola especial?" E eu respondi com muita tranquilidade, é claro que depende do dia, mas eu respondi com muita tranquilidade: "Não, mas essa escola é especial, porque minha filha está aqui. É a minha filha que faz essa escola especial, querida." Mas você precisa estar num nível de evolução espiritual ali muito grande. E o ser humano é muito complexo, né, eu também já passei por situações de estar na rua e alguém perguntar assim: "Ah, sua filha é especial?" Para mim ela é, os seus filhos não são especiais para você? Fica o questionamento. dei respostas prontas para tudo, né, e também depende do dia, né. Depende do dia, Do dia depende que do fazem dia. a mesma pergunta, podem receber a resposta diferente, né, hostil ou não, né. Exato, exato. Vocês, acham que ainda existe muito preconceito da sociedade com relação às pessoas atípicas? Com certeza, absolutamente. Até, uma questão um pouco histórica, que dizem que antigamente não tinha autismo é a doença da moda, é o transtorno da moda. E assim como a saúde mental evoluiu, e é muito recente essa evolução, você me corrija se eu estiver errada, de 1970 para cá, eh, existiam sim autistas naquela época. É claro que não com o conhecimento que a gente tem hoje, com o nível de diagnóstico e laudos e terapias e acessos que a gente tem hoje. Sempre existiram, mas eles ficavam trancados em casa. Muitos também, né, para quem não conhece, eu sugiro assistir um documentário que fala sobre, eh, o manicômio lá de Barbacena. Isso. Então, todas as pessoas que elas estavam, né, que era assim que eles enxergavam, fora da regra, Fora da caixinha, né? fora da regra, era levado para esses manicômios. Então, Barbacena tinha lá o chamado do trem dos loucos, que eles enfiavam todo mundo lá. Então, qualquer problema, tinham até muitas mulheres que falavam na época, ainda falava-se muito sobre a histeria, né? Ah, tinha É. histeria. Então, a mulher brigou com o marido ou divorciou. Ah, essa mulher é louca. Então, o marido poderia levar. O filho que tinha realmente alguns. Nossa, mas o que que essa criança tem? O que que esse menino tem? Eles não buscavam entender, né, não era matar, Levavam para pra lá se livravam do e se problema. livravam. Eu vi nesse documentário que eu assisti sobre Barbacena, tem uma moça que ela fala que o filho foi levado porque ela, não sabia como cuidar dele. Então tinha uma outra questão também da pessoa: "Como que eu vou lidar?". Então para ela aquilo foi o melhor, mas ela se arrependia muito por ter permitido que ele fosse para lá. Então, assim, esse tipo de diagnóstico, na verdade, o diagnóstico ele apareceu, ele veio por conta da evolução da ciência, Sim. mas sempre aconteceu. Então, quando a gente começa a conversar, né, eu tenho transtorno bipolar. Quando eu começo a conversar com a minha mãe, que ela começa a falar de algumas coisas, da forma como meu avô agia, como alguém da família agia, você fala: Tinha um transtorno bipolar ali na família. parece muito característico, ou mesmo o autismo, quando você fala assim: "Nossa, aquela pessoa, aquele avô, que ele só tomava a coisa numa caneca azul e todas as roupas dele tinham que estar organizadas você começa a ver as características e fala: "Óbvio que naquela época a gente não tinha como diagnosticar", mas que já são características que já nos levantam as bandeiras amarelas e fala: É. "Opa, isso sempre existiu", né. E óbvio que com a evolução a gente melhorou muito, né, em vista do que era no passado, mas ainda existe, né, e eu acho que nada melhor do que a família típica é quem sente isso de verdade, né. Sim, e o preconceito vem do desconhecimento realmente,
se o conhecimento e a ciência evoluiu trazendo hoje, o diagnóstico, excelente, o nosso papel aqui é passar informação, disseminar conhecimento, para reduzir esse preconceito. Eh, realmente, era não, para mim ainda é muito doloroso ver, não só com a minha filha, ou ouvir histórias, de crianças que sofrem preconceito, isso me dói na alma. Não, para mim não é fácil lidar com isso, não como advogada, mas como ser humano. Não é algo fácil. É um olhar atravessado, um comentário desnecessário, ou o seu filho dá muito trabalho porque você não dá um remédio para ele. Ah, eu ouvi isso na escola também, É, que seria mais fácil se, ele estivesse sendo medicado à época, né. E aqui não é juízo de valor sobre o que é certo e o que é errado. Cada família e cada médico tem uma prescrição para aquela criança e a família tem que decidir. Não é a escola que tem que decidir pela família. Então, se eu tomo a decisão ou não de medicar o meu filho com XPTO, né, de remédio, a escola precisa ser uma parceira da família nessa hora, né, exato. para que as coisas possam acontecer e esse desenvolvimento dessa criança possa vir. Mas o que a gente vê é normalmente as escolas querendo que essas crianças se acalmem, Elas através da isso, medicação. as escolas querem, na verdade, medicar comportamentos, né, o que a gente sabe que não se E não medica. E resolve. aí, na mesma forma que a escola não gosta que os médicos, e os advogados interfiram na vida pedagógica, o contrário também não vale, não faz sentido a escola dizer: "Olha, eu acho que você tem que passar seu filho no psiquiatra, porque ele tem que tomar um remédio". Amor, quem te disse que ele tem que tomar o remédio? Em qual faculdade de medicina você se formou para isso? E eu vejo que esse tipo de situação, né, esse tipo de atitude, é você querer reduzir a dignidade da pessoa humana, Sim. é você querer diminuir e fazer com que a pessoa seja apenas o diagnóstico, né. Ele é só o diagnóstico e existem outras coisas além daquilo. Com toda Você certeza. tocou num ponto tão que me emociona, sabe, porque, sempre teve essa coisa, né, onde a gente chega com os nossos filhos, a primeira pergunta sempre é, né, então, ou na escola: "E qual é o diagnóstico?", né. E a gente quer contar outras coisas, né. O meu filho, sim, ele tem autismo, mas ele adora quebra-cabeças, ele adora músicas no Spotify, ele é extremamente organizado, ele é um menino bonzinho, colaborativo, faz as tarefas com alegria. Aliás, ele é alegre das 7 às 22. E eu queria falar mais sobre, ele, e não só sobre o autismo dele, né, mas em muitos lugares não Não dão permitem, eles essa não dão essa oportunidade, oportunidade. porque a gente já chega com o rótulo, né, e muitas pessoas não dão chance a ele de se aproximar por De mostrar quem preconceito. ele é. E é isso, é o preconceito, porque eu ouço muito isso: "Nossa, mas ele é tão bonzinho". Me falaram que eles são agressivos, e eu falo: "Eles quem?". Eles quem, carapata? Porque eu só conheço o Pietro, né, eles é quem? Então colocam, né, os nossos filhos dentro dessa cesta, né. Eu já penso automaticamente: "Agressivo? Você não conhece, agressivo é outra pessoa, Agressiva sou eu, outra pessoa agressiva já aqui". me falaram isso: "Nossa, ela tem problema", eu falei: "Quem? Maria Eduarda, problema? Querido, isso daqui tá com todos os boletos pagos, o problema tenho eu que tenho boleto para pagar, ela não tem problema nenhum, a vida tá tranquila, tá solucionada". Mas é isso, os nossos filhos são muito além do diagnóstico. Essa semana, eu resolvi fazer uma pergunta boba, que me fez pensar muito. Eu perguntei para Maria Eduarda o que ela queria ser quando crescesse. E ela falou que queria ser médica. Gente, isso, assim, tocou numa parte minha, porque eu tenho 2 sobrinhas que estão se formando em medicina. E a Maria Eduarda, como ela não é só o diagnóstico, ela quer ser médica. Que linda! Ela e, assim, são coisas que a gente não pensa, né, o que passa por essa cabecinha e por esse ser humaninho.
que está aí. Como a Jussara falou, ela é muito além do diagnóstico. Ela tem dentro das suas limitações e das suas capacidades, as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios. A Maria Eduarda é uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. E isso não se deve a mim. Isso é exclusivamente mérito dela. Ela é uma pessoa acolhedora. Eu falo que ela vem com a sabedoria que os seres humanos passam, às vezes, uma vida inteira e não possuem. Ela tem a sabedoria de vida com base no amor. Ela acolhe, ela passa por um mendigo na rua, ela manda beijo e abraço. Oh, meu Então, Deus! é assim, quantos seres humanos passam sem olhar para o outro? Não tem essa Não tem essa capacidade. capacidade, não olham para o outro. E isso, assim, você pode treinar o ser humano. Eu não precisei treinar nada, ela veio, assim, pronta. E aí eu vejo, ela veio perfeita, né, veio perfeitinho. Eu não ensinei nada, é dela. E a gente é que aprende, né? A gente é que aprende, exatamente. Que aprende. E aprende o tempo todo, né? Tem algumas coisas que meu filho faz, hã, essa característica de alegria dele, né? Ele tá sempre bem, ele tá sempre feliz. E ele está sempre na busca do próximo objetivo dele. Então, ele adora cinema, nós vamos religiosamente toda semana ao cinema, e está acabando o filme, ele já começa a fazer o próximo pedido, que é ou é o mercado ou é alguma outra coisa. Então não existe passado, presente e futuro. É tudo agora. É o que eu quero, o que eu desejo, e é uma satisfação quando ele alcança as pequenas coisas que ele quer, por exemplo, ir comprar o chocolate que ele gosta. Então é um contentamento que a gente traz um pouco para nossa vida. Sabe aquele dia que você acorda, irritado, ou que tá chovendo, você olha pela janela e fala: "Ai, hoje eu vou pegar mais trânsito, que chato", que a gente tende a ficar mal-humoradinho? Sim, Então, aí eu olho pra ele e falo: "Ele não ficaria mal-humoradinho, né". Eu até tenho, às vezes eu quero ficar mal-humorada, às vezes eu fico, sim, mas claro. eu olho pra ele e falo: "Nossa, o quanto ele traz disso, né, de que é a alegria dos pequenos E veja que momentos". contraditório, estamos todos hoje numa sociedade buscando retroagir esse futuro incessante, né, a gente para se tratar aí de situações, de transtornos de ansiedade, enfim, você tem que fazer o quê? Viver o presente, né, viver como eles vivem o presente. E eles já vieram perfeitos e Sim. com isso instalado neles Exato. para viver o presente. Isso é muito lindo, né. Eu queria, meninas, entrar num outro assunto aqui com vocês, muito emocionante ouvir vocês, eu já tô aqui, ó, segurando pra não chorar, porque eu sou chorona, Eu também. eu sou chorona, a Jussara também chorona. É um assunto que não tem como você não se emocionar, Sim, né, quando a gente fala sobre, a dignidade da pessoa humana, você entender que ninguém merece ser reduzido ao seu próprio diagnóstico, jamais. né, o ser humano é muito, muito mais do que isso. E eu queria falar sobre um assunto que muito é trazido pelos meus seguidores nas redes sociais, né. Muita gente me fala: "Nath, eu, tenho que tomar uma medicação muito cara, não tenho condições de comprar. Quando eu vou buscar lá na UBS, a medicação não tem". Vocês conseguem fazer alguma atuação referente a isso? Sim, com certeza. Medicamentos de alto custo, população sem acessibilidade, sem acesso ali aos medicamentos, o que a gente, eh, qual meio jurídico a gente busca ele tanto contra o SUS ou contra o plano de saúde. A gente judicializa uma ação para buscar esse medicamento que aquela pessoa precisa. Ah, mas, a auditoria do plano de saúde falou que ele não tem acesso. A auditoria do plano de saúde não lida com o histórico do paciente. Não é a Constituição Não, brasileira. não é. Então, ali, o médico que assiste o paciente, que cuida daquele paciente, que sabe todo o histórico dele, que é a pessoa capacitada para dizer qual medicamento ele precisa, e a gente vai em busca desse medicamento judicialmente. Então, por isso que a gente vê, às vezes, na televisão, enfim, nas redes sociais, falando: "Fulano conseguiu acesso àquele medicamento por meio da justiça". Sim, conseguiu, porque era um direito dele, e ali a gente vai em busca, não importa se o medicamento custa R$ 1 ou R$ 1.000.000. Se é aquele medicamento que vai fazer com que ele tenha qualidade de vida, como a gente falou anteriormente, a gente busca aquele medicamento judicialmente. É muito burocrático?
É, Demorado, eu digo, né? costuma ser demorado, às vezes nem tanto, porque a gente, entra ali com pedido de liminar e costuma sair mais rápido, eh, mas tem o trâmite processual, né, então tem toda a documentação processual, análise de cada caso é individual, mas geralmente, esse é o trâmite, a gente judicializa a ação, busca liminar, para ter acesso ao medicamento mais rapidamente. Nestes casos também entra o tratamento com a acetamina? Entre o tratamento com a cetamina, esse é um ponto muito importante e que particularmente eu gosto muito, que é tratar com saúde mental. Porque o que eu vejo? Eu vejo as pessoas e os próprios médicos se limitando a prescrever, às vezes, medicações que não surtem o efeito desejado, ápice ali que é o suficiente para trazer qualidade de vida a um paciente, por falta, já pensando que aquele paciente pode não ter acesso àquela medicação, ou no SUS ou no plano de saúde. E a gente tem hoje, tratamentos e terapias, eh, excelentes, né. A gente tem o Spravato, tem a cetamina, tem a eletroconvulsoterapia, tem aquele tratamento de choque, que não é o tratamento de choque que a gente vê nos vídeos ali, que são super pejorativos ali e causam também um preconceito gigantesco, e muitas pessoas, quando você fala em tratamento de choque, a pessoa fala: "Deus me livre, eu vou ficar louca que nem aquele filme, que nem eu via na televisão". E isso é um outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui: não existe pessoa doida, não existe loucura. Esse foi um termo criado para tratar as pessoas com transtornos mentais de forma pejorativa, né, então cada um se enquadra ali dentro da sua doença da saúde mental, do tratamento mental. Então, quando a gente fala desses tratamentos que trazem qualidade de vida para a pessoa e tira a pessoa de um quadro ou psicótico ou de um quadro depressivo, refratário, com ideação suicida gravíssima, a gente pode sim, judicialmente, buscar esse tratamento, tanto do Spravato quanto da cetamina, que são tratamentos mais caros, mas super eficazes, e isso não há discussão. São cientificamente comprovados que esses são tratamentos muito eficazes. A gente busca sim judicializar, então se o seu médico, possui a intenção de fazer, eh, o você tem um diagnóstico e ele busca ali fazer a o relatório para te indicar esse remédio, aceite, acolha e busque medidas judiciais para que te levem a esse tratamento, né, porque a negativa não é definitiva, eh, como eu disse, se o médico tem o interesse de prescrever aquele medicamento, porque ele vê sucesso, vê aplicação naquele paciente, siga e busque um advogado especializado para ter acesso ao medicamento. A cetamina é um tratamento muito eficaz. Eu cheguei a fazer algumas sessões. Acontece que é um tratamento realmente caro, principalmente a cetamina endovenosa, que você precisa, precisa ser feita com um anestesiologista, né, feito, Em ambiente hospitalar. em um ambiente hospitalar, então não é uma coisa assim, realmente o alto custo é por conta disso. Então é algo muito seguro, eles ficam monitorando a seu batimento cardíaco, né, e assim, após a infusão de cetamina, é uma sensação muito boa. É uma sensação, assim, que você fica por dias, assim, se sentindo Viva! viva. É como se estivesse injetando vida nas suas veias. Então, a Exatamente. pessoa que tem uma depressão refratária, aquela depressão: "Ah, eu estou há anos com a depressão e ela não tem uma melhora". A cetamina, ela vai dar como se fosse um reset no teu cérebro, para que as medicações voltem a fazer efeito. Porque pode acontecer, inclusive no episódio número 1 aqui do podcast, a gente tem a presença do Bruno, que ele é, né, mestre em ciência, e do Dr. Felipe, psiquiatra, e eles falam muito sobre isso, que às vezes acontece mesmo da medicação como se o organismo acostumasse, ela deixasse de fazer efeito. Então, no caso de uma pessoa que tem uma depressão refratária, você viver anos desse jeito. Imagina quantos medicamentos essa pessoa já não tomou, por quantos, efeitos colaterais a medicação essa pessoa já não sofreu, quando na realidade se ela tivesse feito uso dessas medicações mais avançadas, desses tratamentos mais caros, quantos anos de vida ela não teria economizado na tristeza, na apatia, elas não poderiam estar vivendo feliz. E aí eu trago uma questão mais ampla, que
essa pessoa, você vendo essa pessoa como um número, como CPF ali, é uma pessoa que para a sociedade não está colaborando por simples falta de acesso a um tratamento. Essa pessoa poderia estar sendo produtiva, ela poderia estar, produzindo ali financeiramente, trabalhando, gerando economia. Então não há um prejuízo exclusivo da pessoa, é para toda uma sociedade, né, eu vejo isso de uma Sim, forma muito mais ampla. da previdência para Para assistência tudo, social, né. porque essa pessoa ela tem que ser custeada por alguém, né, ou é pela Exato. família, ou é pelo Estado. E infelizmente, a gente vê de novo essa conversa, esse trecho agora, nos leva para a importância da informação, né, porque o paciente que não tem acesso a essa informação de que essa medicação específica pode aliviar os sintomas que ele sente, o que acontece? Ele passa a vida ou anos se arrastando. Existe ainda bastante preconceito com relação aos transtornos mentais, mas a gente precisa tirar esse estigma, porque é uma patologia ou é um transtorno como qualquer outro que envolve o ser humano, né. Uma pessoa que tem pressão alta, ela precisa tomar medicação, talvez pelo resto da vida. E a gente não vê preconceito com esse tipo de medicação, simplesmente é aceito. Por que é que as pessoas com transtornos de desenvolvimento ou transtornos mentais passam por tanto preconceito, inclusive para ter acesso a uma medicação melhor? É uma coisa que a gente precisa, quer dizer, dar trazer mais informação e passar para essa pessoa que, se o médico que ela está consultando, que ela vem acompanhando há anos ou há tempos, já tentou diversas coisas e ela não está tendo o efeito desejado, que ela busque alternativas médicas, né. E eu vou além, às vezes não é só a pessoa que não tem informação não, o próprio médico já fica com receio de: "Ah, eu vou passar essa medicação aqui, mas ela não vai conseguir, né, ela como eu vou ajudar essa pessoa, esse paciente aqui a ter acesso à medicação? É o melhor caminho para ela, mas ela não vai ter acesso a essa medicação. Ela pode sim, judicializando contra o SUS ou contra o plano de saúde, ter acesso a essa medicação". E esse estigma da saúde mental é tão grande que você vê, por exemplo, pacientes oncológicos buscando remédios caríssimos, mas não vê um paciente da saúde mental buscando remédios caríssimos, Eu acho né. que isso acontece muito também porque pelo preconceito que existe com os sintomas, as doenças psiquiátricas. Então as pessoas é algo que eu sempre falo é que, eh, a doença psiquiátrica, né, aí a gente pode falar sobre as doenças raras também, é a doença em que você é julgado por estar tentando sobreviver. Exatamente. Por estar buscando ajuda, as demais é aceita, né, então se você tem um câncer, se você tem qualquer outro tipo de problema neurológico, agora quando a gente fala sobre, o que tá lá no DSM, né, vamos falar mais assim, o que tá lá no livrinho do DSM, "Ah não, isso daqui a gente já vai diminuir, isso aqui não tem a mesma validade". Né, você acaba sendo culpado por estar sofrendo as consequências de uma doença. E isso é lastimável, né, todo mundo perde com isso, o paciente cada vez mais fica com um diagnóstico ali para o resto da vida, né, porque ele é reduzido realmente ao diagnóstico, sofre o resto da vida ali, sofre um período longo da vida, a família acaba estigmatizando esse paciente: "Ah, mas é um problema para a família, olha, tem depressão, a vida inteira teve depressão". Sim, meu querido, a vida inteira não foi tratada adequadamente para a Como se depressão. escolhesse, né. É, É como se o paciente gostasse de estar naquela Pois situação. ninguém É. acredite, ninguém gosta de estar nessa eu posso situação. posso falar, ninguém gosta, posso falar com conhecimento de causa. Eu vou só acho que dá pra gente eu vou perguntar aqui para vocês, que eu acho que é uma coisa interessante, que é muito importante, né, vocês falarem um pouquinho pra gente das coisas que vocês fazem, assim, para um equilíbrio mental, né, para vocês se autorregularem, porque é um grande desafio para a saúde mental da mãe, né, Sim. atípica. Então eu vou fazer a pergunta aqui, e aí ver que as 2 podem queria que as 2 respondessem, né, porque isso traz força também para as mães, que às vezes, as mães elas se colocam só naquele papel de: "Ah, eu sou só mãe", né, então você precisa, dentro da psicologia a gente fala muito sobre isso,
que é você entender que você tem outros papéis também dentro da sociedade. Então você é mãe, mulher, você é esposa, você é advogada, Pessoa. filha, pessoa. Você é um indivíduo. Você é um indivíduo, então assim, você precisa como mulher, às vezes, sair para tomar um café com a sua amiga, sozinha. Às vezes você precisa ir no salão fazer sua unha, "Ai, é o meu momento". E isso mexe eu percebo que isso, também reduz muito a mãe, né, porque assim, acaba colocando muito culpa na mãe. "Ai, a mãe tem um filho atípico e tá passeando", né. "Ai, a mãe tá viajando", e a mãe não é só mãe, ela tem outras e outra, a mãe não tem pai também, né, tem Tem outros pa é, pai também, né. exato, a criança tem pai É. também, tem toda uma família, tem toda uma estrutura, eh como eu digo sempre, eu não sou só mãe atípica, eu sou advogada, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou neta, enfim, tem outras funções na minha vida, eh, como parte fundamental do tratamento geral de saúde mental, eu entendo que a terapia é fundamental, e as coisas que são terapêuticas também, né, como você disse, tomar um café com a amiga, fazer a unha, ter 10 minutos do seu dia ali para você não pensar em absolutamente nada, são questões fundamentais para você cuidar de si, né, cuidar de quem cuida. A gente vê muitas mães falando assim: "Ah, eu morreria pelo meu filho", tá, mas você viveria pelo seu filho? E é isso que é importante, você viver. A gente tem um alto número, que às vezes não é nem divulgado, de mães que cometem atos contra si por falta de rede de apoio, por falta de tratamento de saúde mental, e isso é muito doloroso, porque você acaba deixando aquém, aquela pessoa com deficiência ali, porque a sua base de cuidado partiu, né. Então, quanto mais a gente puder, disseminar para as mães que elas precisam cuidar de si antes de cuidar do outro, é muito importante. Então, terapia, momento de lazer, momento de descanso, cuidado pessoal, cuidado com a higiene, enfim, são pontos fundamentais para a mãe conseguir cuidar de outro ser humano e conseguir seguir cuidando de si. Muito bom. É. Eu me lembro que diversas vezes amigas, familiares me diziam: "Você não faz nada para você, você precisa se cuidar". E eu me irritava com aqueles comentários, porque realmente eu não entendia que eu precisava de alguma coisa. Eu só entendia, o meu cérebro só achava que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, tanto pelo meu filho como no trabalho. E a minha pessoa, o meu indivíduo, ele foi se desgastando muito ao longo do tempo, sabe. Hoje eu estou pagando um preço alto na minha saúde por conta desse meu descaso comigo mesma. Eu achava que eu estava fazendo muitas coisas, eu sempre fiz terapia, eu sempre busquei coisas para minha mente, né. Conhecimento é uma coisa que sempre me distraiu. Eu fui fazer curso de aromaterapia, porque eu adoro aromas, então os óleos essenciais, me ajudaram muito e ainda me Eu ajudam. também amo. Também amo. Então foi algo que entrou na minha vida como uma forma terapêutica também, mas, agora eu tenho percebido que eu ainda cuidei pouco de mim, né. E os nossos filhos, meu filho vai precisar ainda de muito tempo. Então, o que eu diria para uma outra pessoa, né, para uma mãe, quando eu posso dar esse alerta, é dizer: "Olha, eu sei que você precisa de muitas coisas", porque é isso, a mãe fala toda vez, repete: "Não, mas eu não tenho tempo", e eu sei, tá, não é mentira. Às vezes tomar um banho é desafiador, porque você precisa ficar com os olhos do seu filho e não tem quem fique com ele para você tomar um banho tranquilo. Eu me lembro uma vez que eu fiquei alguns dias sem poder lavar o meu cabelo, não dava para lavar o cabelo. E eu lembro o dia que eu lavei que eu fiz: "Uau, consegui Que lavar o legal. cabelo hoje". O simples. Porque tinha uma pessoa que ficava com ele, né, na época ele mais crítica da hiperatividade dele quando era pequeno. Então eu compreendo não ter tempo. Mas, se a gente não encontra essa janelinha, ou diária ou semanal, no possível, né, não adianta falar para uma pessoa que hoje ela Não não tem tem rede de rede de apoio, ela não tem, não tem uma escola, ela não tem uma ajudante, ela não tem dinheiro para pagar uma pessoa, falar para ela: "Olha, então você precisa do seu tempo de cuidado". Gente, vamos ser realistas. Mas olha, tenta.
acorda 10 minutos mais cedo do que seu filho e tenta tomar o seu café com tranquilidade, porque isso é desafiador, porque você acorda, seu filho acorda e ele quer as coisas e você precisa fazer. Então, pequenos cuidados que são possíveis, né? Se dá para alongar um pouquinho esse banho, pedir para uma grande amiga, você tem alguém que possa vir ficar com seu filho? 30 minutos para você poder ficar. A gente às vezes não quer pedir, eu não gostava de pedir ajuda para isso, sabe? Mas é necessário a gente expor a nossa vulnerabilidade para as pessoas, porque todo mundo nos rotula de guerreiras, tá? Ai, aquela mãe guerreira. Sim. Não é, gente. A gente veste uma armadura, a gente veste a máscara do dia. A máscara, qual é a máscara do dia? E a gente segue. Então, tentar encontrar esse lugarzinho de cuidado e ir criando pequenos espaços, né, para buscar sanidade, porque se eu não estiver bem, hoje eu sei disso. Meu filho precisa muito de mim, mas se eu não estiver bem de saúde Você não vai estar mental com e seu filho. física, eu não estarei para ele, né? É verdade. Bom, meninas, quero muito agradecer a presença de vocês, agradecer por vocês terem, além de falar, né, da profissão de vocês, compartilhar conosco aqui as experiências, né, as vitórias, as lutas. E espero que as pessoas que estejam assistindo, que de alguma forma isso possa trazer uma mudança, né, dentro delas, trazer esperança também para cada uma que está nos assistindo. Então fica aqui meu agradecimento, vocês são sempre muito bem-vindas quando quiserem voltar, Voltarei. tá bom? E é isso, pessoal, não esqueçam de seguir a gente lá no Spotify, Nath Terapia, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? É isso, um beijo, até mais.